José Serra. É muito louco o negócio. Então, daqui a pouco ele está numa outra emissora, daqui a pouco ele vai fazer um canal pessoal, não é? Como fez o Panúzio, como fizeram vários deles. Eu fiz isso há 4 anos praticamente atrás, né? Eu já tive que sair daquilo que era, Alô, digamos, normal. Doutor Maia, bom dia. bom dia, Beatriz. Prazer em ouvi-la. Prazer é meu. Não em me ouvir, né? Em lhe ouvir. Ah, sim. Tá certo, tá certo. Tem que ter aquela linguagem, né? Sabe aquele cara, eu te amo. É, Eu te amo. E o cara diz, eu também. Aí a mulher pensa, ele me ama. Não, ele também se ama, né? isso, eu também me amo. Estou me vendo no espelho. Exatamente. E estamos já praticamente entrando na última semana de janeiro, doutor Maia. É Ainda verdade, né? dá para dizer que está voando ou é coisa de velho mesmo? É, não, acho que está voando, né? Nesse caso está avoando, né? Avoando, é isso mesmo. Voando. Avoando. Sabe que eu mostrei ontem aqui, pelo menos o som, o diálogo, de uma. Eu acho até que lhe mandei de uma mulher que faz 60 anos e mandam ela direto para a fila dos idosos. Não, não vi. Eu não vi ainda, então. Então depois dá uma conferida. Mas Ah, é é? muito engraçado, porque tá na lei, né, que você faz 60 anos já pode usar a fila do idoso, a fila especial. E ela está no banco e o camarada pergunta o que ela vai fazer, ela dá os documentos ali para ele saber, né, o que faz, e ele vê que naquele dia ela está completando os 60 anos. E aí passam a tratá-la como uma velha acabada Idosa. já, Ou liquidada, melhor, macróbia. macróbia. Uma macróbia e praticamente sem direito nenhum. Chegam porque assim todo mundo pensa que a pessoa, porque ficou velha, é surda. E É, dependendo da velha, a pessoa chega perto dela gritando. O que eu sempre achei assim muito engraçado, né? surda demente com Alzheimer. Mas eu te contei, né, numa fila que eu vi assim no shopping trocando umas notas que tinham um lugar para os idosos, mas sem fila. E na outra estava cheio de gente ali, com mais de 60 também, né? Aí eu fui na do idoso, fui atendido logo, e ao passar por essa eu disse, olha, lá é mais rápido. Aí um olhou para mim e disse, estás fazendo o quê? Enchendo o meu saco aqui? O que está Olha, pensando? interessante isso, né? Mas isso é uma espécie assim de. Porque de repente é uma condenação. Tu tá velho. Agora há pouco estava vendo um amigo aqui do Face dizendo que as pessoas agora, para ofendê-lo, chamam ele de velho. Hoje em dia, como ainda a juventude é o outro papo, né? Quer dizer, tu não ser jovem é um desvalor instantâneo, né? O que tu está fazendo aqui nesse mundo? Se tu não sabe nada, tu não sabe lidar com nada, tu não... Enfim, basicamente Uhum. seria assim, nas redes sociais e nos computadores e celulares, tu é um analfabeto. Então isso indica já o ser estranho, né? Sim. Até como usando as palavras de Bolsonaro, tu ainda não é um ser humano. Sabe que esse homem, ele vai ficar marcado na história do Brasil, já estava anteriormente como um débil mental do baixo escalão, do clero, baixo clero. Mas ele, depois dessa passagem, que eu não sei quanto tempo dura, mas ele vai ficar muito marcado no Brasil. Só que as pessoas se enganam, a meu juízo, opiniãozinha minha. Ele não faz isso porque ele faz sem querer, ele faz de propósito.
Ele tem uma incapacidade de usar as palavras de forma adequada, né? E acaba dizendo coisas como, não, os índios estão evoluindo, já estão perto de se tornarem seres humanos. E eles não têm, assim, peso, né? Não tem... Então, por isso é que eu disse que o velho vai deixando de ser ser humano para ser um outro ser, o autista, ou o demente, ou com Alzheimer, né? Que é o grande medo do velho, né? E aí, então, mas aí entra uma coisa muito séria, né, Beatriz? Aquilo que tu está também já falou na filosofia una, é que se a pessoa não tem uma autoestima adequada, estruturada e bem forjada no tempo de vida esse que foi antes dos 60 anos, eu me choco porque eu ainda estou pensando que eu sou jovem e tenho uma espécie de medo da idade e não entendo que o fim da vida é a morte e que todos nós vamos chegar lá. Agora, se eu tenho essa ideia bem estruturada dentro de mim, eu até posso ficar brincalhão, jocoso e dizer, sim, sou velho, e aí, qual é o problema? E não me sentir posto de lado ou excluído, né? Sim, porque uma das formas que, assim, ó, tu é negro, sabe? Então tu já tá fora do esquema de uma série de pessoas cheias de preconceito. Tu é gay, também tu já caiu naquela vala dos que não podem estar numa sociedade perfeita, de homens de bem, mulheres decentes. Aí de repente tu é velho, pronto, ou tu é gordo. Há meses. Essas duas posições eu não estou preparado, né, para absorver, apesar de ser velho ou gordo. Sim, como também a pessoa que é gay ou negro não tem, ela nunca vai se preparar para. Pois então, a preparação seria esta em que eu, ao me dar conta, vamos dizer, então eu tenho 20 anos e sou negro, eu vou incorporando o ser negro como um valor que eu vou construindo e que eu sei que não tem absolutamente nada a ver com uma fobia social, nem que eu possa ser agredido, e essa estrutura vai se montando dentro de mim a ponto de eu reagir bem a qualquer tipo de ação racista ou preconceituosa. Mas as pessoas, às vezes, não fazem essa estruturação e ficam extremamente sensíveis e mal quando acontece um evento parecido, né? Sim. Te lembra aquele cara que foi nomeado, que disse que a escravidão fez muito bem para o negro. Quer dizer, um cara assim que não tem a mínima noção de que, bom, fez bem para quem? A civilização nossa. Para aqueles negros, então, ou pessoas que agora estão vivendo numa sociedade como iguais, mas de aqueles antepassados que vêm desde o século XV como escravos. Quer dizer que o bem que eles tiveram, vou dizer, o bem que eu tenho hoje foi porque várias gerações foram escravizadas. É uma ilógica, assim, absoluta, né? A cabeça dele é assim. Sim, e essas pessoas acham extremamente normal dizer isso, né? Dizer isso. Mas sabe que eu estava comentando com os amigos que eu, em pesquisas aqui, lendo uma coisa, e comecei a ler 2 livros, e agora acabei chegando num terceiro, por causa da ideia dessa rotina de quem tem razão, que está nos destruindo, porque a gente sempre... Nós hoje temos opinião para tudo, e tudo opinião definitiva, né? E punitiva. Geralmente abalizada, né? Totalmente, olha, baseado em muita experiência, né? Muitas atividades científicas. Mas tem que brincar, né? Fazer o quê? Mas, na verdade, esse camarada que eu estou comentando é um biblista e também, assim, um cara que
é agnóstico e é religioso. Sim. O Walter Wink, que é americano, e ele tem um trabalho magnífico para falar sobre como funcionam os poderes. As primeiras páginas do livro dele me encantaram, assim, porque fecha com os outros dois, né? Isso é muito bom. Eu mais ou menos vi o que tu disse. Me parece que ele tem uma base junguiana, em que ele fala num processo de individuação, usando símbolos, né? Um dos símbolos mais nítidos usados pelos junguianos é a mandala, né? Ou aquele centro que tem uma zona onde todos os caminhos terminam. E nessa linha seria, então, uma espécie de identidade profunda, ou chamada psicologicamente de self, ou si mesmo, onde estaria, vamos dizer, o plano central da minha própria existência pessoal. Quer dizer, se eu tenho capacidade, através de vários tipos de possibilidades, racionalidades ou vivências intensas ligadas a mim, sempre vinculadas ao afeto, ao pensamento e uma ordem de conduta de acordo com essas duas posições, né, que a gente chama normalmente inteligência afetiva. Se tu tem esta capacidade de organizar uma estrutura interna que cresça nessa direção, eu me aprofundo na direção do chamado plano interno altamente pessoal, que é inédito para cada um de nós. Por isso, até na Índia se diz que cada um de nós tem um Deus especial. Quer dizer, deuses não são um Deus para todos, e sim, individualmente, nós teríamos um. Aí tu te aproximando disso, que talvez essa é a linha da tua filosofia, onde tu encontra a ti mesmo e um caminho pessoal. E só para confirmar a sua impressão, assim, só por uma fala minha, né? O gnosticismo, Wink interpretou como sombra do cristianismo, testemunhando a contínua existência da escuridão interior dos remidos. Sombra aqui entendida, a saber, segundo a proposta do teórico da psicanálise Carl Gustav Jung. Isso, exatamente. Porque o Jung tem uma visão de que esse lado sombrio, chamado sombra, é uma parte negativa, profunda em nós mesmos, e baseada também em outra estrutura que é baseada numa visão do sexo, né, que é o ânimos no homem, na mulher o ânimos, que seria a posição masculina interna, e a ânima no homem, que é a posição feminina interna. E eu esses tempos atendi um rapaz assim de 23 anos, que dá um exemplo nítido disso, que absolutamente não tinha nada assim que tu notasse que ele tinha uma linha homossexual. Mas na terceira sessão, e o objetivo dele era: Maia, eu não consigo fazer nada, eu estou sempre parando tudo que eu faço, eu estou sempre deprimido, eu penso em morrer. E aí eu não sabia ainda dessa orientação e me aproximei dele no sentido de: mas o que é? Tu tem namorada? Tu tem alguém? Aí eu senti assim que ele ficou meio inquieto e daqui a pouco me disse que não, ele não tem namorado, eu tenho um namorado. Mas o grande ponto é que a culpa por ser homossexual, embora tivesse certeza e estivesse totalmente apaixonado por esse namorado que não tinha preconceito em ser gay ou ser homossexual, este não tinha capacidade de ser o que ele é. E ao mesmo tempo, então, deprimido constante, sonegando da família, ele vivia uma situação ambígua onde ele não conseguia se situar, porque a culpa era absolutamente inconsciente de ser aquilo que ele tinha certeza que ele era. Olha que situação terrível interna, em que duas ou três terapias não conseguiram se aproximar, porque é muito difícil lidar com uma ambiguidade dessas. Então, à medida que possa se evoluir isto, a culpa inconsciente interna que me impede, que seria a zona da sombra,
vai se tornando mais objetiva, eu mentalizo isso ao falar e gradativamente me aceito afetivamente